os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Olá, sou Suzene Furtado. Ei, eu sou Sheila Fernandes. Quem vos fala é Hamilton, da Escola Integrada. Eu sou Samuel Fonseca. Eu sou Priscila Louredo. Oi, gente! Eu sou a Iana Rocha, aluna do 9º ano. Nós formamos a equipe da Rádio Escola em Pom e agradecemos pela oportunidade de chegarmos pertinho de vocês. Rádio Escola em Pom. A nossa escola em movimento por você. Em pom, pararom, pom, pom, pom. Informe em Pom. A Rádio Escola em Pom comunica que ao dia 6 de dezembro de 2021 ocorreu a eleição para diretor e vice-diretor da Escola Municipal Professora Ondina Nobre. Houve chapa única, representada pelos professores Daniela Cristina Felizmino e Gleison Emanuel Rodrigues Alexandre. Daniela é professora de inglês da Empom já há 11 anos, pós-graduada em alfabetização e letramento. É professora há 22 anos e desde 2006 atua na rede municipal de Belo Horizonte. Tem experiência de 7 anos na coordenação de escolas municipais, inclusive na EJA. Gleison, há 10 anos, é professor de língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental da Empom. É graduado em letras e tem mestrado em linguagem e letramento e especializações em análise do discurso, literatura e ensino de língua portuguesa. Foram 117 votos contabilizados, 15 votos nulos e 102 para a chapa por eles representada. A Rádio Escola em Pom dá as boas-vindas à nova diretoria e agradece à diretoria anterior por seu trabalho. Sem dúvida, a Escola Municipal Professora Ondina Nobre forma constantemente uma equipe para melhor servir a comunidade. Biblioteca Viva, Biblioteca Viva. Águas que correm. Não param para refletir, embora reflitam a tudo. Vão-se entre as pedras, enchem-se com as chuvas, saciam raízes sedentas, bichos sedentos, gente sedenta, e lava o que leva, e leva a vida por onde vai, e segue livre. Embora nada fale, ouvimos a voz do rio. Em março de 1992, foi redigida na ONU a Declaração Universal dos Direitos da Água, e o objetivo foi gerar debate e reflexões sobre a escassez e a poluição da água em vários lugares do planeta. Declaração Universal dos Direitos da Água. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano. O direito à vida, tal qual estipulado no artigo 3 da Declaração dos Direitos dos Homens. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta depende da preservação da água e do seu ciclo. Estes devem permanecer intactos e funcionam normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. A
A água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. Precisa saber que ela é algumas vezes rara, dispendiosa e pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência, discernimento, para que não chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que utilize. Essa questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos da sua proteção e as necessidades de uma ordem econômica, sanitária e social. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão da sua distribuição desigual sobre a terra. Por isso, devemos todos ser salvadores das águas e da biodiversidade do nosso planeta. Música popular brasileira. Com vocês, a canção Riozinho, composta por Carlos Farias e seu filho Samir Cauã, com a participação especial do Coral das Lavadeiras de Almenara. Um pequeno olho d'água foi brotando lá na mata. De gotinha em gotinha logo virou uma cascata. Saltitando entre pedrinhas foi descendo pelos vales, fecundando plantações, verdes campos e cidades. Vamos preservar o riozinho, ele é filho da mãe natureza. Água limpinha, lindos peixinhos, sinais de vida em nosso planeta. Vamos preservar o riozinho, ele é filho da mãe natureza. Água limpinha, lindos peixinhos, sinais de vida em nosso planeta. Um pequeno olho d'água foi brotando lá na mata. De gotinha em gotinha logo virou uma cascata. Saltitando entre pedrinhas foi descendo pelos vales, fecundando plantações, verdes campos e cidades. Vamos preservar o riozinho, ele é filho da mãe natureza. Água limpinha, lindos peixinhos, sinais de vida em nosso planeta. Vamos preservar o riozinho, ele é filho da mãe natureza. Água limpinha, lindos peixinhos, sinais de vida em nosso planeta. Chururu,
Fica a dica com a professora Cristina Rocha. A Escola Municipal Professora Ondina Nobre está localizada na bacia hidrográfica do Córrego Capão. Atualmente, esse córrego, no seu trecho próximo a Almeida Navegantes, está coberto por uma obra de engenharia chamada de Avenida Sanitária. Infelizmente, nos períodos chuvosos, o excesso de concreto e asfalto da região faz surgir diversos trechos de alagamentos. Seria melhor se tivesse ocorrido a revitalização do córrego, não é? Mas esse é assunto para outro programa. Bom, a região nem sempre foi assim. Em um dos projetos da nossa escola sobre o Córrego Capão, realizado em 2014, conversamos com a comunidade sobre a importância da água desse córrego para ela. Ouvimos relatos importantes. Disseram que o bairro Céu Azul era muito diferente. Poucos moradores e uma vida muito simples. Havia dificuldades para pegar um ônibus e comprar mantimentos. Mas era uma vida tranquila. Moradores antigos cujos filhos e netos estudaram ou estudam na escola nos contaram que usavam a água do córrego para lavar roupas e que esses momentos eram de muita descontração e até de contação de causos. Disseram que os moradores se reuniam na rua nas noites frescas para conversarem e para que as crianças brincassem. Falaram também das formigas correição. É isso mesmo, correição. Formigas temidas por suas picadas e estavam por todo o bairro Céu Azul. Pois é, nesse projeto conhecemos muita coisa sobre o Córrego Capão e sobre as pessoas que moravam e ainda moram na região. O projeto foi tão longe que fizemos rodas de conversa entre moradores e alunos do Ondina. Participamos também de uma feira na Estação Ecológica da UFMG, onde todo o projeto foi apresentado para alunos, professores e convidados de diversos bairros de Belo Horizonte. Deu para ver nesse projeto o quanto é importante conhecer a história que envolve esse córrego, para lutarmos mais pela sua preservação. O Córrego Capão faz parte de uma rede hidrográfica urbana que precisa ser ressignificada. As histórias desses moradores precisam ser contadas novamente para que esse recurso, a água, hoje tão prejudicado e tão fundamental à vida, volte a ser destaque positivo para todos nós da Escola Ondina Nobre e moradores do Céu Azul. Fica a dica para alunos, professores, coordenação e comunidade. Venham conhecer nossos projetos. Vamos desenvolver projetos sobre o Córrego Capão. Olha, fica a dica. Verde. Perto. Verde perto. O programa de hoje está super sintonizado com o tema da rádio, os salvadores da água. Bem, na verdade, a cada edição essa sintonia se torna cada vez mais verdinha, não é mesmo? E como falar de água e preservação sem falar do verde? É impossível, né? Então, vamos entender o papel da vegetação nesse ciclo? A principal função da vegetação ao longo das margens dos rios é evitar a erosão e o assoreamento. Você já ouviu falar nesse termo? Assoreamento é o acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, argila e detritos que vão se acumulando nos rios e lagos. Isso só ocorre com o mau uso do solo e a degradação da bacia hidrográfica, que é causada, seja pelo desmatamento, pela monocultura, pelos garimpos predatórios e construções desordenadas. E quem protege as margens dos rios é uma vegetação denominada mata ciliar, mata de galeria ou mata ripária. De acordo com a Agência Nacional de Águas, ANA, mata ciliar é aquela que cresce naturalmente nas margens de rios ou córregos ou que foi reposta, parcial ou totalmente pelo homem. Sua função de proteção aos rios é comparada aos cílios que protegem os olhos, daí o seu nome.
Sem a proteção oferecida por essa vegetação, os rios e nascentes ficam muito vulneráveis, ocorrendo a escassez de água ou até mesmo o ressecamento dos olhos d'água. A água da chuva, por exemplo, escoaria sobre a superfície, mas não permitiria sua infiltração e seu armazenamento no lençol freático. A erosão e o assoreamento fazem com que a terra das margens dos rios, sem apoio, acabem caindo diretamente dentro do rio, fazendo com que ele se torne barrento, dificultando a entrada da luz solar, sendo assim, dificultando a vida aquática de seguir seu ciclo. Já deu para perceber como uma coisa leva a outra, Verdinho? É assim o funcionamento do nosso ecossistema. Quando algo está em desequilíbrio, todo o resto no entorno também é afetado. Existem espécies indicadas para o plantio em nascentes, onde raramente são áreas sujeitas às inundações. Espécies indicadas para áreas inundadas periodicamente, áreas alagadas ou brejosas. Mas é extremamente importante saber que as matas ciliares são uma das vegetações consideradas áreas de preservação permanente, uma APP, que são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, além, é claro, de proteger o solo e as nascentes. Espero que tenham gostado desse programa. Até a próxima! Ria se puder! Um boiadeiro chegou com a manada, tinha mais de 50 cabeças de gado, né? Chegou na beira do rio e precisava atravessar o rio. Só que ele não sabia se era fundo, né? Aí ele perguntou a um senhor que estava pescando assim: ô moço, esse rio aqui é fundo? Eu preciso atravessar com os meus animais. Aí o homem olhou para ele e falou assim: ó, eu atravesso com os meus, da água no peito. Aí o boiadeiro, confiante, né, foi lá, botou o gado dele para atravessar. Quando chegou lá no meio do rio, os bois todos afundaram e morreram afogados, né? Aí ele foi lá no homem e falou assim: você não falou que dava água pelo peito que seus animais atravessavam? Aí o homem falou assim: pois é, mas é que meus animais são patos. Um sujeito foi lá em Israel, né? Foi fazer turismo. E aí ele foi lá nos lugares históricos, né? Jerusalém, Belém, Rio Jordão. E aí quando ele chegou lá no Mar da Galileia, ele resolveu fazer um passeio de barco por um lago que estava lá, né? E aí ele chegou para um sujeito que alugava barco e perguntou assim: ô moço, quanto que é para alugar esse barco aí? Aí o homem falou assim: aqui é 500 reais. Aí ele falou: mas 500 reais? Tá muito caro. Aí o dono do barco falou: ah, mas esse aqui é o lago onde Jesus andou pelas águas. Aí o homem falou assim: ah, mas também, né, com esse preço desse barco? Numa pequena cidade no interior, estava tendo uma enchente, né? Cada vez mais o nível do rio subia, né? E aí eles resolveram evacuar a cidade toda, né? Levaram a população toda embora, menos o padre que resolveu permanecer na igreja, né? E aí os bombeiros foram lá buscar, só que ele falou assim: não se preocupem, Deus virá me ajudar. Aí passou 2 horas, o rio estava subindo cada vez mais, hein? Aí os bombeiros mandaram um barco, né? Aí o padre falou assim: não se preocupe, Deus virá me ajudar. Aí passou mais umas 2 horas e a água estava subindo, né? Os barcos já não conseguiam chegar. Aí os bombeiros mandaram um helicóptero, né, para buscar o padre. Aí o padre falou: não se preocupe, Deus virá me ajudar. Aí como não tinha mais nada a fazer, né, eles desistiram do padre, né? Aí o que aconteceu? O padre morreu afogado. Aí quando o padre chegou lá no céu, ele foi falar direto com São Pedro. Mas por que sempre tive uma vida correta? Por que Deus não foi me ajudar? Aí o São Pedro falou assim: mas como não? Nós enviamos 3 vezes bombeiro para te ajudar. Aqui você só tem notícia boa. O Córrego do Capão faz parte da bacia hidrográfica do Ribeirão do Onça. E ele nasce aqui, pertinho de nós, no bairro Céu Azul. E isso é muito importante. Sobre esse assunto, vamos conversar com Roseli Correia, professora da Escola Municipal Adalto Lúcio Cardoso. Ela vai nos contar um pouco mais sobre o córrego e sobre um projeto super legal que ela faz parte. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer de coração
à equipe da Rádio Impom e aos ouvintes pela oportunidade de poder contar um pouquinho sobre a história desse movimento socioambiental em favor das águas aqui em Venda Nova. O Córrego do Capão possui 2,5 km de extensão. Este curso d'água nasce na Avenida Navegantes, no bairro Céu Azul, atravessa os bairros Lagoa, Piratininga e Lagoinha e deságua no Córrego Vilarinho. Por isso, ele também é carinhosamente chamado de berço do Vilarinho. O nome Capão tem origem em uma antiga fazenda da região. Esta fazenda abastecia o centro histórico de Venda Nova com alimentos como rapadura, fubá e hortaliças, que eram transportadas em carro de boi. O mais incrível desse curso d'água é saber que boa parte deles encontra-se em leito natural, além de possuir mais de 50 nascentes que foram identificadas pelo projeto hidroambiental chamado Diagnóstico de Nascentes Urbanas. Esse projeto foi realizado em parceria com o Subcomitê de Bacias Hidrográficas do Ribeirão Onça entre os anos de 2017 e 2018, que originou um catálogo de nascentes que está disponível na internet. Bem, o Núcleo Capão, em parceria com o projeto Manuelzão da UFMG, surgiu de uma proposta em educação ambiental chamada as Escolas da Bacia do Capão. Essa proposta foi realizada no ano de 2012. Inclusive, a Impom participou dessa proposta juntamente com outras 5 escolas da região. Nesta época, nós contamos com a parceria com o LABEP, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa em História, que fica localizado na FAI-CP da UFMG. A repercussão dessa proposta foi tão positiva que dessa experiência surgiu o Núcleo Capão em 2013 como um movimento socioambiental. E desde então nós temos organizado várias intervenções com o objetivo sempre de chamar a atenção da comunidade para a importância de cuidar das águas. E essas ações são variadas. Elas vão desde postagens nas redes sociais, palestras, reuniões, mutirões de limpeza, plantios de árvores nativas e intervenções de grafite com a criação de painéis por artistas grafiteiros. E desde 2016, nós temos realizado ações recorrentes na área do Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa, a fim de sensibilizar e mobilizar a comunidade para a necessidade de implantação e cercamento deste parque, que é também conhecido como o Parque do Capão. Ele possui 16 mil metros quadrados, que estão previstos no plano diretor da cidade de BH, como uma área de preservação ambiental. Além disso, o parque tem várias nascentes, pelo menos 8, e essas nascentes precisam ser preservadas. Neste período, o Capão também foi contemplado com 3 propostas de arquitetura e urbanismo. E a última proposta que chegou até nós é a proposta de paisagismo, que visa a implementação de uma agrofloresta e de uma horta comunitária na região. Para que a proposta de agrofloresta e da horta comunitária possam sair do papel, o Capão conta com uma rede de colaboradores, todos voluntários, e de instituições socioambientais parceiras, como o Projeto Vida Padre Galhaque, a Rede de Intercâmbio e Tecnologia Alternativa, Pomar BH, Grupo Aro, CRAS Lagoa, dentre outros. Também temos o apoio da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, a SUSAM, e da Fundação de Parques e Jardins. No momento, o nosso maior desafio tem sido conseguir o cercamento da área prevista para a horta comunitária, que é em torno de 600 metros quadrados, para só assim darmos inícios aos primeiros canteiros. Outro desafio é o plantio de 1.500 mudas nativas, que foram doadas pelo Viveiro Langdorf. O Viveiro Langdorf fica em Taquaraçu de Minas e pertence ao CBH Velhas. Tudo isso com o objetivo de gerar renda, pertencimento, empoderamento e ainda poder ajudar com a recomposição de fragmentos de corredores ecológicos e a preservação ambiental da região, com a mata ciliar. E dessa forma auxiliar na recarga do rio e também amenizar com as enchentes da Vilarinho. Por isso, trabalhamos sempre na perspectiva da sensibilização e da mobilização no sentido de esperançar, com foco na educação e, em especial, nas escolas que se encontram na Bacia do Capão, a fim de construirmos novos imaginários capazes de integrar os sujeitos à natureza de forma harmoniosa e responsável. Para a mensagem final, eu gostaria de deixar a seguinte reflexão.
As mudanças climáticas reacendem a discussão de que precisamos e podemos ter uma cidade mais sustentável, mais acolhedora, mais justa. Cada vez mais, essas mudanças de hábitos se fazem necessárias em nossas vidas. E é incrível pensar que alguma dessas soluções podem estar ao alcance de nossas mãos, como, por exemplo, descartar o lixo de forma correta, plantar uma árvore. E começar pelo entendimento de que o Parque Ciliar do Córrego do Capão possa ser uma construção coletiva comunitária, pode ser um excelente caminho para que essas mudanças aconteçam. Obrigada e um grande beijo. Tô sabendo! Olá, meu nome é Shirley Santos, eu sou professora, moradora do bairro Lagoa, em Venda Nova, e faço parte também no Núcleo Capão. Como a história do Núcleo Capão é uma história feita a várias mãos, marcarei aqui as várias vozes que movimentam esse grupo. As histórias, como diria Guimarães Rosa, dos ribeirinhos do Capão, também já podem ser ouvidas através do podcast Narrar é Resistir, projeto lindo demais. Um documentário muito bacana também sobre o Córrego do Capão logo estará disponível. Ah, e ainda tem a Galeria Diamante, projeto super legal de grafite, inspirado em todas as ideias que envolvem o Capão e, é claro, os nossos sonhos em torná-lo referência em nossa comunidade. E aí, quem sabe você não anima e vem fazer parte desse projeto, hein? Ah, estamos também nas redes sociais. Seja um colaborador conosco, venha para o Núcleo Capão. Grande abraço! Quando eu falar história, vocês vão falar agora. Quando eu falar agora, vocês vão falar história. Agora. História. Agora, história. De Manuel de Barros, O Menino que Ganhou um Rio. Minha mãe me deu um rio. Era dia de meu aniversário e ela não sabia o que me presentear. Fazia tempo que os mascates não passavam naquele lugar esquecido. Se o mascate passasse, a minha mãe compraria rapadura ou bolachinhas para me dar. Mas como não passara o mascate, minha mãe me deu um rio. Era o mesmo rio que passava atrás de casa. Eu estimei o presente mais do que fosse uma rapadura do mascate. Meu irmão ficou magoado, porque ele gostava do rio igual aos outros. A mãe prometeu que no aniversário do meu irmão, ela iria dar uma árvore para ele. Uma que fosse coberta de pássaros. Eu bem ouvi a promessa que a mãe fizera ao meu irmão e achei legal. Os pássaros ficavam durante o dia nas margens do meu rio e de noite eles iriam dormir na árvore do meu irmão. Meu irmão me provocava assim: a minha árvore deu flores lindas em setembro e o seu rio não dá flores. Eu respondia que a árvore dele não dava piraputanga. Era verdade, mas o que nos unia demais eram os banhos nus no rio, entre pássaros. Nesse ponto, nossa vida era um afago. Matando a saudade. Me bate uma saudade do meu canto. Sinto que minha voz perde o encanto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero realmente que estejam todos ótimos e cheios de saúde. Meu nome é Rose, eu sou professora da Impom e eu estava me lembrando sobre um trabalho que nós fizemos há cerca de 8 anos com algumas alunas da EJA, Educação de Jovens e Adultos, do noturno da escola, que foram as primeiras moradoras do bairro, sabe? Naquela época, elas contaram que o Córrego do Capão ele tinha águas muito limpas. E enquanto elas lavavam as roupas, os filhos ficavam brincando no córrego lá.
esses filhos dela hoje são pessoas adultas, né? Que viram esse córrego bem limpinho e que hoje tantas pessoas lutam pela recuperação das águas desse córrego. E você conhece alguém? Sua avó, algum vizinho, seu pai, de repente, sua mãe foi uma dessas crianças que brincou nas águas limpas do Capão? Pesquise por aí, você deve encontrar alguém, viu? Um abraço forte a todos e todas. Rádio Escola Empom. A nossa escola em movimento por você. Coordenação: Jardel Pereira e Marcelena Souza. Direção: Suzene Furtado. Apresentação: Ayana Rocha, Priscila Louredo, Hamilton Pereira, Sheila Fernandes e Suzene Furtado. Participações especiais de Carlos Farias, Samir Cauã, Coral das Lavadeiras de Almenara, Cristina Rocha, Shirley Santos, Roseli Correia, Rose Pena e os alunos do 7º ano da Empom: Arthur Rabelo Gomes, Luísa Rodrigues, Bruna Lemos e Rebeca Juliana. Parceria: Sara Oliveira e Isabela Cruz. Canal Empom YouTube. Edição: Samuel Fonseca. Trilha: B Quadros. Acorde, ainda a poesia, ela é maior.